Oi, vocês, tudo bem? Tudo em riba? Tudo bem mesmo? Então tá bom. Esfriou, sabia? Tá esfrio. Aqui tá frio, tá chuviscandinho, tá gostoso pra dormir. Daqui a pouquinho já vou deitar. É cedo ainda, mas preciso descansar, né? Um pouquinho à tarde. Descansar as costas, coluna, esticar as pernas, né? Já fiz meus afazerezinhos, já fiz alguma coisinha hoje, né? Então eu mereço. Eu mereço, né? Você também merece. Pode parar. O dia inteiro trabalhando e vai para cá e vai para lá, e vassoura, e rodo, e balde, e pano de chão. Sossega. Sossega, senta um pouco. Se aproxegue. Tem o direito, tá bom? Então tá muito bom demais, né? Para aquele pessoal lá não tá nada bom, né? Gente, a gente fica vendo as imagens, né? E fica na cabeça, na mente. Acredite se quiserem, eu não consegui dormir. Eu fechava os olhos assim, via aquelas lamas, né? Daquelas pessoas sendo entrevistadas. Gente, que horror, né? Se você realmente parar e se pôr no lugar daquelas pessoas, a gente vai entrar em parafuso. Veja, não tem para onde correr. É todos eles, comerciantes, empresários, pobres, ricos, né? Casas bonitas, casas feias, casa com piscina, né? Nossa, né? Então eu estava pensando, veja, é um estado e tá essa calamidade, né? Depois disso, lá a gente sabe que eles são produtores de arroz, né? De bastante coisa. Não precisa de mais nada, né? Já pensou se acontece mais alguma coisa ou, né? Deus o livre e guarde. Mas pode acontecer, por que não, né? Ninguém é blindado, ninguém está livre. É só simplesmente, né? Acontecer nas grandes capitais, né? Aí não tem quem ajuda ninguém. Nossa, mãe do céu. Eu tô preocupada, muito preocupada, mas é a vida que segue. Eu estava vendo uma palestra do irmão Rodrigo Silva. Todo mundo conhece, ele está sempre aí nos podcasts da vida, né? E ele fez uma live a respeito desta catástrofe, né? E ele falou, embasado nas escrituras, na Bíblia, e foi tão bacana a maneira com que ele falou, e ele deu ali, quem quiser procurar, procura, tem muitas visualizações. Rodrigo Silva falando sobre, né, Rio Grande do Sul, por aí. Deu assim uma confortada, sabe, no coração, na alma. E, entre outras coisas, ele explicou assim, que o mundo sempre foi assim. Ele contou, inclusive, a própria história dele, né? Que ele foi um menino pobre, que ele, né, não tinha o que comer. Ele já contou isso várias vezes, né? E que enquanto ele estava passando aquela necessidade, muita gente estava, né, vivendo bem, rindo, brincando, né? E que a vida sempre foi assim, que o mundo sempre foi assim. Uma hora é um, outra hora é outro. É mais ou menos isso que ele falou, sabe? Eu não sei explicar.
Mas é por aí mesmo, é melhor não ficar pensando, né? Eu vi o médico também que foi para socorrer, né? O intuito dele, meu Deus do céu, por certo, né? Foi, vou lá, vou ajudar, vou colaborar, né? Encontraram simplesmente o homem jovem ainda morto, né? Nossa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, vamos, por enquanto, é lá, embora todo mundo fala que 2024, né, vai ser de doer, de doer, de doer, né? Então, é isso aí, gente. Não tem para onde correr lá, não, né? E eu fico pensando que daqui a pouco as pessoas vão cansar também, né? Porque vai estressar os que estão ajudando, os que estão mandando, né? Olha, até que reconstrói tudo, né? Depois, por certo, os governos, né, vão ajudar, vão socorrer. Vamos deixar quieto, né? Um dia de cada vez, né? Vamos continuar aqui na nossa prosa. São coisas que nós, pobres mortais, não sabemos nem entender, nem como resolver, né? Muitas vezes nem as nossas próprias questões, nem a nossa casa, nem os nossos problemas, né? Na nossa família. E a gente fica pensando lá, né? É isso aí. Então, gente, tava assistindo o Júnior, o irmão Júnior, e ele tava falando, é só notícia ruim, né? Só notícia ruim. Do casal jovem, ela até de menor, ele 18 ou 19 anos, da denominação, né? E que matou o filhinho de 2 meses. Filhinho ou filhinha, né? Tô ruim de guardar as coisas. Então, outra coisa gritante, né, na denominação. Mal fazem 16 anos, 18 anos, né, vão casar. E ele fala com uma certa, né, um certo humor, brincando, né? Eu quero crer que é uma maneira de não deixar a coisa também ser muito, né, degradar muito, né? Então, faz-se humorismo, né? Pelo menos os humoristas falam isso, né? Quando eles criticam alguma coisa, o humorismo é para dar uma leveza, né? Uma leveza na coisa que é tão absurda, é tão, né? Então veja, um casal bonito, né? Ele muito bonito, rapaz, um moleque, uma criança. Por certo, eu participei de muitos casamentos, na cozinha ajudando as irmãs. E realmente, do nada, fazia-se o casamento. Com jantar, com festa, coisa assim, olha, que às vezes quem tinha dinheiro não fazia um casamento como aquele. Porque todo mundo, né, colaborando, né, um traz as bebidas, o outro paga o salão, o outro faz isso, de repente, né, lá vai os dois pombinhos, ele um menino, ela uma menina, apenas vão realmente se casarem, porque medo que, né, peque. E aí vem, né, geralmente, se não tem muitas posses, vão morar no fundo, né, da casa da mãe, na casa da sogra. E aquele menino com 18, 19 anos, ele não tem uma profissão definida, ele ainda vai estudar, ele ainda vai ter que se formar em alguma coisa, né? Aquela menina. E aí o que que vem?
as contas para pagar e o choro da criança. Gente, todos nós não vamos nos enganar, né? Não vamos nos enganar. Não existe coisa assim que tira a pessoa do sério do que uma criança chorando. Né? Você que é mãe, você que já foi mãe, a gente que é avó, e aí chora, você, ai, deve ser a barriguinha, você faz chazinho. Ai, deve ser o ouvidinho, aí você põe alguma coisinha no ouvido. Ai, deve ser fome, aí, ai, é a fralda, vamos trocar a fralda. Aí você fez tudo isso e a criança continua chorando, chorando, chorando. Ai, deve ser dor de barriga, aí você tem lá sempre os remedinhos, dá para dor de barriga. Aquela criança não para de chorar. Então veja, um casal jovem, sem nenhuma preparação, sem nenhum... Entraram no caso, todos nós que casamos, casamos por quê? Porque se apaixonamos, ele se apaixonamos, achamos o rapaz bonito, ele também achou a gente bonita, né? A gente não pensa o que é realmente o casamento. Eu não vou criticar. Ninguém pensa. É muito raro, mas muito raro mesmo, uma pessoa, né? A não ser que tenha já uma certa idade, né? Não, eu já tenho tantos anos, eu já tenho uma profissão definida, tanto ele como ela, né? Então agora eu vou me casar, eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos, né? Ele já está preparado, ele já, né, já conheceu o mundão, já se divertiu, já, né, já tá calminho, né? Os hormônios já tá tudo, né? Aí realmente, né, eles casam com mais, eu acredito, responsabilidade, mas mesmo assim, a convivência do dia a dia não é fácil. Não é fácil. Você estava acostumado com uma pessoa que você via algumas horas por dia. Bonitinha, penteada, perfumada, arrumadinha, né? E aí você, né, tem que conviver com aquela pessoa, com os defeitos dela, com as manias dela. Olha, deixa quieto, né? Então, veja, o casal, né, de irmãozinhos, ele músico, ela parece que organista, cometeram um crime bárbaro, né? Misericórdia. Quanta coisa acontecendo. Depois no outro vídeo, né, ele faz bastante vídeo, né, num dia, 2 ou 3, o casamento, né, do irmão e da irmã. E quando chegou né, na hora, casaram, ela já separada, aí quando chegou na hora lá de consumar, né, o matrimônio, ele, né, por certo, virou de um lado e ela, né, claro, estava esperando a lua de mel. Ele, né, não compareceu. Estranho isso, né? Não, né, tinha algum problema ali, né? E mais gozado, né? Tinha algum problema, mas e a consideração e o carinho, né? Virou de um lado e dane-se você, né? E depois ele disse para ela que não ia ser possível, né? Porque ele tinha problemas e que ele só quis casar para ter uma pessoa para cuidar dele, entre outras palavras, né? Para ser a sua serviçal, né? A sua empregada, a sua governanta, talvez, né? É brincadeira. E isto acontece muito mais do que se imagina. E eu lembrei de um fato de uma filha de uma pessoa que eu conheci. Não era da denominação, nunca pertenceu a nenhuma entidade religiosa e faz tempo, gente, faz muito tempo isso.
anos 90 por aí. E essa moça casou, gente, uma moça linda. Ela, inclusive, fazia capas em revistas, estava mandando os books aí nas empresas, batalhando para ser top mod, né? Top mod. E conheceu um rapaz muito bonito também e namoravam. Começaram a namorar, né? Um casal muito bonito, financeiramente muito bem, né? Ele empresário, ela também filha de um empresário, né? E foram namorando. E eis que chegou o dia do casamento. E sabe o que aconteceu? Eu sei que tem gente que não vai acreditar. Ela ficou meia sem jeito, porque ele chegou para ela e falou para ela assim: fulana, nós vamos nos casar, e a lua de mel ia ser na Inglaterra, e eu vou levar o fulano junto comigo, o amigo dele. Ela não gostou muito, mas bem jovem que ela era, né? Ela ficou constrangida, mas, né? Falar o quê, né? Aí ela chegou e, sem graça, contou para a mãe. Contou para a mãe e falou: sabe, mãe, nós vamos casar, né? Você está sabendo, e vamos em lua de mel, né? Para a Inglaterra, para outros países lá. E o fulano falou que vai levar o amigo dele, né? Tá dando para entender, né? Vamos supor que o noivo chamasse Eduardo e o que ele ia levar seria o Carlos e ela seria a Carla, né? E ele tá querendo levar o Carlos na lua de mel. Por quê? Porque como nós vamos num país, nós não sabemos falar inglês, né? Então ele vai já levar o amigo dele, né? O Carlos, para ele ajudar a gente, chamar um táxi, se hospedar nos hotéis, né? Se comunicar nos lugares, né? A mãe achou aquilo um absurdo. A mãe achou um absurdo. Por certo, a filha também achou um absurdo. Mas, né? Sabe quando a pessoa tá, né? Correndo a papelada, casamento, convites, né? E presente chegando, e todo mundo, e padrinhos, e isso, e aquilo, e aquele outro, né? As coisas começam a tomar uma proporção que não é simplesmente chegar e, ai, não vou casar mais. E vai se indo, e vai se enrolando cada vez mais, né? Bom, chegou o dia do casamento, realmente viajaram os três. Os três. Esse casal de safados, ele principalmente, que seria o marido dela, né? A ignorava. Se hospedavam no mesmo hotel, né? Claro, quartos separados, né? Só faltava, né? Só que ele ficava assim até tarde, né? Lá no saguão, nas salas de espera, e os dois conversando. E aí, quando ele, né, chegava já tarde da noite, também ele chegava e ia para o quarto, né? E não a procurava para nada. Olha que absurdo o que se passa na cabeça das pessoas. Isso foi nos anos 90 e hoje, na altura de tantos acontecimentos que a gente já ouviu falar, coisas piores do que essa, né? E agora ainda mais também dentro da denominação, eu fico perguntando assim, será? Os dois eram gays, né? Deu para entender. Será que os dois já não fizeram isso de caso pensado, né? Tipo assim, eu vou lhe dar uma prova de amor e vou te levar na minha lua de mel. Os dois, né?
e não vai acontecer nada. E aquela história. O irmão ali, no caso do Júnior, não falou nada para ela. Que não funcionava, que nunca ia ter sexo, né? Ele só foi falar no outro dia ou 2 dias depois. Este casal que eu estou contando, sabe-se lá o que passou pela cabeça desses dois, dos dois homens. Gente, uma moça lindíssima. Aí sabe o que aconteceu? 1 mês o casamento acabou. Parece que tem anulação de casamento, né? Porque tem casos que ainda precisa fazer o divórcio, né? E é mais complicado, né? Mas eu fiquei sabendo que o casamento desta moça, desta jovem, que o cara teve a petulância de levar o macho dele na lua de mel, né? E quando voltou, ele não tinha o menor carinho, o menor, sabe assim, nada, né? Tipo assim, ela ficou tão constrangida que tem atitudes que a pessoa fica tão sem moral, tão humilhada, tão passada que ela não tem atitude. E eu lembro que esse casamento dessa menina durou 1 mês. E nesse caso aí que o Júnior contou, né? A menina, a irmã, ainda foi lá reclamar com o ancião. Gente, isso não é história para ancião, isso não é história para se resolver em igreja, em quartinho de igreja. Isso é história para se resolver realmente no cartório. Anular esse casamento. Ele omitiu uma informação, né? Então é isso. Cada dia uma história. E eu me lembrei dessa história que aconteceu bem lá atrásão. E tem outra que, já faz 22 minutos, que vou contar bem rapidinho também. Aconteceu também aqui na cidade, também um casal lindo, ele lindo, ela linda, ele tocava violino, ela organista, também se casaram, né? E dali uns tempos, ele começou a ficar estranho, diferente, ele começou a chegar sábado à noite, e ela, você não vai se arrumar para a gente ir para a igreja? E ele falava, não, que igreja? Eu vou para a igreja nada. E sabe aonde que ele ia? Ele ia ser, acho que chama go-go boy. Esses homens que fazem assim, aquelas danças tipo striptease. Ele ia nesses clubes e ele ia fazer isso. Foi levado por um colega, disse que ganhava muito bem. Veja, ele omitiu também isso, ela nunca ficou sabendo desse lado deste rapaz. Violinista, ia para a igreja, né? Sabe como são os namoros, né? Ali na igreja, depois, né? Vão para casa, né? Vão para lá e para cá, e chegou o dia do casamento, e um belo dia, ele simplesmente chegou para ela e falou para ela, olha, o negócio é o seguinte, se você quiser continuar comigo, você continua, se você não quiser, a gente se separa, mas ó, para mim, negócio de igreja já era, e eu estou muito bem assim, obrigado. Claro, também se separaram. Então, gente, o ser humano tem uma cabeça muito, olha, é pior que um animal, porque um animal, dependendo do porte e da braveza, né, e da periculosidade que o animal tem, você não se achega a ele, né? Você, né, mantém a distância, você não, né? Você já sabe que ele oferece perigo. O ser humano não. O ser humano, ele põe uma máscara e ele usa
Eu não sei se é dupla personalidade, eu não sei como que ele fica na cabeça deles o depois. Eu não sei. Você já pensou? Eu interpreto um papel, né? Mas um dia eu vou ter que tirar a máscara, eu vou ter que enxergar frente a frente com a pessoa. E por que que a pessoa casa, né? Não é muito estranho isso? Não é muito doido demais da conta? Ah, dá licença, né? Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Quantos lobos vestidos de ovelhinhas. Misericórdia. Até o próximo vídeo. Tchau.